Olá galera, bem-vinda de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane e eu vou falar agora a respeito do canabidiol. Hoje está completando basicamente um mês que meu filho está fazendo uso e eu queria deixar alguns relatos de como foi o desenvolvimento dele e teve também um retorno do neuro e eu vou deixar também as considerações finais do que o neuro nos relatou. Então, para quem não me conhece, como eu já havia dito, meu nome é Viviane. Eu sou mãe atípica de José Oliver, de 4 anos, vai fazer 5. E José foi diagnosticado com autismo nível 3, com 2 anos de idade. Então, até os 3 anos, 3 anos para 4 anos, José só fazia uso do Respiridon. E a partir de fevereiro que a gente entrou com o canabidiol. E assim, já de imediato, nas primeiras semanas, eu já vi uma evolução muito grande no meu filho. Meu filho é uma criança não verbal, é uma criança que não interage, tem dificuldade com interação social, isolada, tem dificuldade para frequentar a escola. E pela dificuldade que ele tem, a gente resolveu procurar um neuro no qual ele passasse e ele entendesse a respeito do canabidiol. Foi quando a gente encontrou o Dr. Rubem. Ele é um neuro de São Paulo, a gente é de Paulo Afonso, Bahia. Aqui na nossa região a gente tem neuros, mas infelizmente aqui ainda eles são bem restritos em relação ao canabidiol. E após muito relatos de pais, de pessoas que fazem o uso, de crianças autistas, relatos bons, foi que me deu um norte, me deu uma esperança, o qual se meu filho fizesse uso do canabidiol, ele ia ter uma boa evolução. Então, quando José iniciou o tratamento, em 4 dias, fazendo uso, 6 gotinhas pela manhã, 6 gotinhas à noite, ele ficou uma criança agitada. Mas isso meu neuro já tinha dito, quando a criança ele faz o uso, ele começa o uso, ela precisa de uma adaptação, como qualquer outra medicação. Então, possa ser que dê uma alterada, que ele fique um pouco mais agitado. E foi basicamente o que aconteceu. José, ele é hiperativo, né? Mas quando a gente começou com as gotinhas, realmente ele ficou mais um pouquinho agitado. Mas eu não desisti. Como já tinha sido alertada pelo meu neuro que isso ia ocorrer, eu segui conforme a medicação, a prescrição dele. E assim, logo após os 4 dias é que eu fui realmente ver a evolução. José, ele tinha muita dificuldade de sair de casa. Então, quando eu pegava a roupinha dele pra gente sair, era choro, era grito. E 5 dias, 6 dias usando, uma semana com a medicação, eu já vi uma grande melhora. Ele já vestia a roupinha sem estresse, ele já descia as escadas sem choro. Eu já conseguia para alguns lugares, ficava um pouquinho a mais, vamos lá. Se ele não aguentava ficar no ambiente, ele tá falando ali. Tchau. Então, eu até já tinha relatado que isso já tinha ocorrido nos vídeos anteriores, que José teve essa melhora. E também hoje com a fala. Ele falava, mas com muita dificuldade. Falava mamãe, mas eu tinha que insistir muito. Isso, meu filho. Então, pra eu estar sempre falando, quando você quiser alguma coisa, fale mamãe, 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 mamãe. Isso ainda é dificuldade. Mas após, quando ele começou o canabidiol em si, ele já falava, ele já conseguia falar mamãe. Então, quando ele começou a fazer o tratamento com canabidiol, o mamãe, as vogais, o jeito de pedir ficou muito mais fácil. É como se ele já soubesse o que eu queria. Então, quando eu perguntava o que você quer, fale suco. Ele tinha dificuldade de falar, mas ele tinha a maior desenvoltura de conseguir, de querer falar. Isso antes com o canabidiol era uma luta. E como é que foi hoje? Com um mês a gente teve o retorno do neuro e ele falou o seguinte, falei, doutor, a minha maior dificuldade agora é porque ele ainda não se adapta aos lugares. Então eu tentei recentemente levá-lo para Salvador, para casa da minha irmã, e realmente lá foi crise mesmo. Ele não parava de chorar, era um choro intenso, então ainda eu não tenho uma boa resposta no canabidiol a respeito de ele permanecer em lugares. E o que o neuro falou foi o seguinte, que o canabidiol, ele faz efeitos com o passar do tempo. Então,
No começo você viu uma melhora, mas boas evoluções acontecem com o passar do tempo mesmo, nos meses recorrentes. Então, José faz um mês, ele diz que eu vou conseguir ver uma melhora significativa a partir do segundo ao terceiro mês. Então, José está fazendo hoje, começou com 6 gotas pela manhã, 6 gotas pela noite, 2 semanas após aumentou essa dose. Então, ele agora está fazendo 0,25 pela manhã e 0,25 pela noite. E o meu neuro pediu para a gente continuar assim até completar uns 2 a 3 meses, que aumentasse um pouquinho a dose. Mas isso a gente vai entrar com o retorno em junho para ele de novo. E ele falou que isso tem que ser trabalhado, porque a gente sabe que os autistas, eles vivem com rotina. Então, se eu não conseguir agora ingressar ele na escola, se eu não conseguir as terapias agora porque ele não fica, em junho a gente vai voltar para novamente reajustar a dose. Mas eu agora vou tentar mais uma vez, que eu já tinha tentado, ingressar José na escolinha, ver como ele vai se adaptar. Vamos lá, se ele não ficar 1 hora, eu vou deixar 30 minutos. Se ele não ficar 30 minutos, eu vou reduzir. Então, até para ele entender que ele tem que ficar na escolinha. Como qualquer outra criança, né? A maioria, eles sempre tem resistência de querer ficar na escola. E para nós atípicas, para mães atípicas, isso é dolorido, ver seu filho chorando. Então, é isso. Graças a Deus, José teve uma melhora na fala. José antes não conseguia sair de casa, ele já consegue. E agora a minha maior preocupação é a adaptação fora de casa, né, para ele socializar. Então não é que ele aprenda o A, o B, o C na escola, isso para mim não me interessa. O que me importa é a socialização do meu filho. E quando eu começar a ingressar ele na escolinha, eu volto com mais vídeos relatando para vocês. Eu vou até filmar como vai ser a adaptação nele. Eu vou tentar colocar ele numa escolinha pública aqui, e para deixar pelo menos um tempinho, vamos lá, 30 minutos, e cada dia aumentando mais 5 minutos, mais 1 minuto, para até então ele entender que ele precisa ir para a escolinha. Gente, é isso, é um vídeo curto, é um vídeo breve. Graças a Deus a gente tá tendo bons resultados, e a partir de mais meses e meses é que a gente realmente vai ter uma melhora bem significativa. Para isso, deixe seu like, curte, compartilha, para que eu venha mais publicar vídeos para vocês. Tchau, tchau.